Jamiel é autor de diversos livros nas mais diversas áreas, viu? É professor de escola bíblica de obreiros, comentarista das lições bíblicas da escola dominical da nossa CPAD e professor também de algumas faculdades ali em São Paulo. Então é um mestre e nós louvamos a Deus pela vida do nosso companheiro, está aqui hoje. Pastor Ageu, né? Nós abrimos a ele este espaço aqui, o convidamos para estar aqui hoje participando. Os irmãos querem demonstrar aquela afetividade própria do povo de Foz do Iguaçu, em receber aqui os irmãos e amigos. Levante a mão assim e vamos dizer: bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Pastor Jamiel, pode ficar à vontade. Eu gostaria de saudar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui nesta linda cidade pela primeira vez, conhecendo uma parte da família do povo de Deus. E vim, pastor Luciano, o meu pai é irmão do avô do Luciano. E já há muito tempo que ensaiava vir aqui fazer uma visita. Temos um projeto e eu vim conversar com ele, aproveitando as minhas férias. Estou vindo de uma escola bíblica de obreiros que aconteceu em Minas Gerais, ali em Juiz de Fora. E eu dei uma esticadinha e cheguei aqui ontem à noite. E para mim é uma alegria muito grande. Quero parabenizar os jovens, filhos de obreiros, e eu fico maravilhado com isto, e fico feliz quando vejo a igreja investir nos filhos de obreiros. Então, é difícil ser filho de pastor, é difícil, eu sei que é, mas Deus tem dado vitórias a vocês e continuará dando vitória. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de alguns versículos no livro de Ruth, fica no Antigo Testamento. Eu quero fazer uma breve reflexão desse texto bíblico que Deus colocou no nosso coração. Ruth fica logo depois de Juízes e antes do livro de Samuel. Capítulo 1. E vamos ler até o versículo 3. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Podeis tomar assento. Meus irmãos, esse texto, ele nos traz uma história e nos retrata a decisão de um homem e as suas consequências. E eu quero vos falar sobre a decisão de Elimeleque. Na vida, sempre nos deparamos com situações que nos impelem a uma tomada de decisão. Desde uma decisão simples sobre o que queremos comer ou o que devemos vestir, a decisões complexas como com quem se casar ou a decisão de perdoar alguém. Quem nunca se viu no impasse sobre
uma determinada decisão ou uma escolha que tenha que fazer. A decisão de fazer um curso, a decisão de estudar, a decisão mesmo de ler um livro, a decisão de dar um telefonema importante, a decisão de iniciar uma dieta, a decisão de fazer uma viagem importante e assim sucessivamente. As nossas escolhas e decisões da vida são determinantes para o nosso futuro. Todos nós já tomamos decisões na vida certas e erradas. Eu costumo dizer, principalmente aos jovens, quando estou falando sobre namoro, e tive a oportunidade de viajar quase todas as capitais do Brasil, com o Congresso Geração JC, que foi realizado pela nossa CPAD, em comemoração ao centenário da Assembleia de Deus. E eu costumava dizer para os jovens o seguinte: você faz suas escolhas fazem você. Eu dizia também, hoje você é o resultado das escolhas e decisões que você tomou ontem. E será amanhã o resultado das escolhas e decisões que tomar hoje. Por isso, deixa eu tirar aqui para não passar do horário. É importante, é fundamental você pensar sempre antes de agir. Eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta em Ruth. Vamos utilizar um pouco esse texto bíblico aqui e seria interessante que você acompanhasse a leitura. Observamos um homem que tomou uma decisão e essa decisão trouxe consequências para a sua família. Versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E observamos que inicialmente houve um problema, houve uma situação, uma circunstância que levou este homem a tomar uma decisão. Havia fome em Israel. E é nos momentos de crises na vida, é nos momentos de dificuldades da vida, é nos momentos difíceis que temos que tomar decisões. E este homem prontamente tomou a decisão de ir para Moabe, uma terra estrangeira. Ele vendeu tudo que tinha. E a Bíblia diz que ele levou consigo a sua mulher e os seus 2 filhos. Elimeleque, Noemi, sua esposa, e os 2 filhos, Malom e Quilion. Versículo 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Quando tomamos uma decisão fora do plano de Deus, estamos fadados ao fracasso. Elimeleque morreu. A Bíblia nos diz em Provérbios, se não me foge da memória, capítulo 19 e versículo 21. Os planos estão no coração do homem, mas é o Senhor quem os executa. Ou seja, nós planejamos, nós simplesmente elaboramos projetos, mas esses projetos não serão bem-sucedidos se não forem ratificados pelo Senhor. Mas a decisão deste homem teve uma influência muito grande na vida da sua família. Versículo agora de número 4. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Mulheres que não eram da linhagem do povo de Deus.
E por que eles casaram com moabitas? Porque o seu pai os levou para Moabe. E eu chamo a atenção agora dos senhores casados, que têm família. E eu diria o seguinte: a responsabilidade do chefe da família é muito grande. Uma decisão que você tome, você pode penalizar toda a sua família. Às vezes, quando o líder da casa, ele tropeça, ele faz toda a família sofrer. E às vezes a família tropeçar junto. E aí a grande responsabilidade de quem é líder de uma família. Por isso, toda e qualquer decisão tem que ser tomada com joelho, com oração, pedindo ao Senhor uma direção. E casaram-se aqueles dois moços. Mas no versículo de número 5 diz: e morreram também. Observem uma decisão, e quando a gente toma uma decisão na vida, a gente está pensando no melhor. Quando Elimeleque saiu de Belém, e que ele vendeu suas propriedades, ele foi em busca de uma melhora para a sua família, mas não era este o propósito do Senhor. Elimeleque morreu. E os seus 2 filhos se casaram, mas também morreram. E agora, irmãos, imagina a situação de Noemi. Ela foi a criatura mais penalizada em toda essa história. Porque aquela mulher se viu no estrangeiro, distante dos seus parentes, sem recursos, sem absolutamente nada. O que fazer da vida numa situação como essa? E a gente vai observar isso depois com as palavras de Noemi. As palavras de amargura, de tristeza, de decepção. Era isso que ela vivia. Mas Deus é misericordioso. Porque Deus, irmãos, mesmo em meio às nossas falhas, às nossas decisões erradas, o Senhor tem misericórdia de nós. E o versículo de número 6 diz: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Deus visitou o seu povo, sob Noemi, lá na terra de Moabe. E agora, ela toma uma decisão que é fundamental na vida dela. Ela toma a decisão de voltar e consertar aquilo que Elimeleque havia feito. Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Eu vim como mensageiro de Deus para dizer para você: há uma diferença entre você e Elimeleque. E a diferença é que Elimeleque morreu e você está vivo para consertar e rever a decisão que você tomou. E eu quero profetizar nesta noite para você: Deus visitou o seu povo. E a Noemi tomou conhecimento lá em Moabe. E eu quero dizer que Deus está visitando os teus negócios. Deus estará visitando a sua família. Deus estará visitando o seu casamento. Ele estará visitando a sua fazenda, as suas coisas. Sabe por quê? Porque Ele está dando uma oportunidade nova para você. Só que tem um detalhe. Deus visitou o seu povo onde? Em Belém. E era necessário que Noemi tomasse uma decisão. E ela decidiu voltar. E ela chama agora as suas noras. E diz: eu tomei uma decisão na minha vida. Eu estou voltando para Belém. E aquelas moças, elas então acompanham a Noemi. Até porque, por uma obrigação, uma vez que elas foram negociadas, porque o casamento naquela época era uma espécie de negócio.
E simplesmente o pai chegava na casa e levava o seu filho, e então ele via uma filha de uma determinada pessoa para se casar, e ele dizia: o preço dela é X, ele tem que pagar o dote. Mas agora Noemi chega para aquelas moças e diz: vocês estão desobrigadas disso. Voltem para a casa dos seus pais, para os seus familiares. Quem sabe vocês poderão começar a vida de novo. As duas diziam: não, nós iremos contigo, nós vamos. Ela disse: minhas filhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Observe a linguagem dela. Irmãos, não tem sentimento pior do que o sentimento de desamparo. E era isto que Noemi sentia. Ela se sentia desamparada. Ela dizia, e elas choraram quando Noemi falou estas coisas. Ela dizia: eu já sou velha, eu não tenho filhos, e ainda que eu me casasse, tivesse um outro filho, vocês esperariam até que ele crescessem? Vocês estão desobrigadas, voltem. E Orfa tomou o conselho de Noemi e voltou. A decisão de Orfa. Mas Ruth também tomou uma decisão. Veja que é o capítulo das decisões. A decisão de Elimeleque, que resultou na decisão dos dois filhos, Malom e Quilion, a decisão de Noemi, a decisão de Orfa e agora a decisão de Ruth. Veja versículo 16 que Ruth diz: disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth havia se convertido. Ruth agora dizia: eu abraço, inclusive, o teu Deus. Ruth se converteu. E a decisão desta moça, ela faz com que uma série de situações aconteçam favoráveis a Noemi. Sabe por quê, irmãos? Porque quando existe um coração sincero e chegamos diante do Senhor, dizemos: Senhor, eu errei, eu não devia ter tomado esta decisão na minha vida, então age com misericórdia. Em vez de questionar Deus, porque o Senhor permitiu isso ou aquilo, eu começo a orar dizendo: Senhor, a responsabilidade foi minha, mas eu preciso agora da sua misericórdia. A mão do Senhor se estende sobre nós, a misericórdia do Senhor é grande, e começa então a abrir portas novamente na nossa vida, e restaurar, e começamos a observar, a partir deste momento, a restauração de Noemi. E Noemi, ela volta para Belém com Ruth. E quando ela vai chegando, as pessoas então ficam admiradas. A Bíblia não dá detalhes, mas o fato de Noemi, ela ter chamado a atenção, possivelmente o semblante dela era um semblante de uma pessoa deprimida, de uma pessoa debatida. Não sei se também a forma como ela estava vestida, mas isso chamou a atenção, e alguém então perguntava, dizendo: não é essa Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém o vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Talvez tenha sido esta a tua oração: Senhor, as coisas não dão mais certo na minha vida. Tudo que eu faço, Senhor, só dá errado. Parece-me que o Senhor não escuta mais a minha oração, o Senhor não escuta mais a minha voz. O que estará acontecendo, Senhor? Mas eu quero dizer-te que o Senhor nunca, Ele virou as costas para você. Apenas você tomou um caminho que não era o caminho que o Senhor queria. Mas neste momento que você toma o caminho de volta, a bênção do Senhor também voltará sobre a tua vida, e você voltará a ser abençoado pelo Senhor.
E a Bíblia diz: e assim Noemi voltou, e com ela Ruth, moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe. E chegaram a Belém. Veja só o versículo 22, no final diz: no princípio da cega das cervadas. É o momento da colheita. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus está mudando o quadro da sua vida, a sua história. O momento da colheita está chegando. E Noemi não tinha mais nada, mas ela voltou para casa. Ela não tinha mais propriedade, não tinha nada. Noemi era apenas uma indigente, uma pessoa que não tinha absolutamente nada. E Ruth, ela chega para sua senhora e diz: naquela época havia o costume em Israel, no período da colheita, as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos, eles iam colher daquilo que ficava no chão. Ou seja, as pessoas que colhiam, eles iriam deixando algumas espigas ou deixando cair no chão para que aquelas pessoas pobres, elas fizessem sua colheita. E Ruth se ofereceu e disse: olha, eu vou lá, eu vou colher alguma coisa, eu vou procurar um campo aí. E Noemi: tudo bem. E vai Ruth como uma pobre, como uma indigente e, pior ainda, uma estrangeira. E ela vai exatamente, providencialmente, porque as coisas não acontecem com crente por coincidência, mas por providência de Deus. E ela vai providencialmente colher em um campo de um homem chamado Boaz. E quando ela chega naquele campo, o Boaz vem e ele saúda os seus empregados, os segadores, e ele olha, vê uma moça que está ali colhendo. E ele percebeu que havia uma diferença, porque certamente as pessoas pobres, certamente eram sujas, não sei, o próprio semblante dessas pessoas, a forma como elas se trajavam, que se comportavam, denotavam quem elas eram. Mas Ruth era uma moça distinta, uma moça bela, e está no meio daquelas pessoas pobres, humildes. E Boaz pergunta: quem é aquela moça? E alguém diz: esta é a estrangeira que veio com Noemi. E ele então disse para aqueles servos dele: olha, propositalmente, deixa cair mais do que o normal. Deixa ela colher o que ela quiser colher. Ninguém peça nada. E depois ele foi até Ruth e diz: eu queria convidar você para se juntar às minhas moças, às minhas servas. E eu queria convidar você para vir à mesa comer conosco. E quando Ruth passou aquele dia colhendo, ela levou mais ou menos uns 25 quilos para casa. E quando ela chegou com aquilo, com tanta coisa, Noemi disse: alguma coisa errada. Ninguém, nenhum indigente conseguiria colher tanto assim, porque eles não permitiam também. E disse: filha, onde é que foste escolher hoje? Ela disse: eu fui lá num campo de um homem chamado Boaz. Ora, ele não foi muito tão bom comigo, me tratou assim, assim, assim. Foi aí que Noemi, ela louvou ao Senhor e disse que a beneficência do Senhor. Disse: então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Oh, aleluia, aleluia. Deus está preparando um Boaz para você na sua vida, aleluia. Deus está preparando algo, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Aquilo que você diz: Senhor, eu não sei o que vai ser agora. Quem sabe lá a tua conta está estourada no banco, os cartões de crédito, não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. Deus está levantando um Boaz na tua vida e vai te abençoar. Aleluia! E Ruth entendeu que Deus estava naquele negócio. Irmãos, vejam o que uma decisão pode fazer.
a decisão de Noemi de voltar, a decisão de Ruth de ir com ela, isso fez com que desencadeasse todas estas coisas. E muitas vezes, Deus, para agir na nossa vida, precisamos tomar uma decisão. Não sei qual é a decisão que você tem que tomar, mas tem que tomar. E aí Noemi orienta, ela diz, sabe, filha, volta lá. E agora você vai fazer o seguinte, conversa com ele. Ele é parente, e pela lei de Israel, quando morria alguém que não deixava filhos, e aí então, ele, um parente mais próximo, ele readquiria, ele comprava todas as terras do falecido, casava com a moça, a viúva, para ter filhos dela, e resgatar o nome do morto, para que aquela pessoa não perdesse ali a questão da sua herança, da herdade, e as suas gerações, a geração futura não fosse esquecida. Então era lei. E Noemi descobriu isso e disse, olha filha, vai até ele e fala com ele e diz, pede para ele então ser um remidor. E diz, só que você vai o seguinte, você observa onde ele vai deitar à noite, e você deita aos seus pés. Quando for pela manhã que ele acordar, você fala este negócio. E aquele homem dormiu, e Ruth foi lá, deitou-se aos seus pés. E quando ele acordou pela manhã, estremeceu por ver uma mulher ali. Não era comum isso acontecer naquela sociedade, naquela época. E ele ficou assustado, disse, quem és tu? E ela diz, eu sou Ruth. E ela mostra o rosto, o que queres? E ela conta. E isso agradou muito a Boaz. Mas ele disse, tem um porém. Eu realmente sou um parente, remidou. Mas existe um outro parente mais próximo. E eu não posso fazer isso se ele não abrir mão. E aí então, Boaz disse, mas eu vou falar com ele. E na porta da cidade, havia, junto lá dos anciãos da cidade, ele fala com o parente mais próximo. Conta a história e diz, olha, você sabe que tem as terras de Elimeleque? Ele disse, eu sei. E fala sobre a questão de ele adquirir as terras. Ele disse, tudo bem, eu faço isso. Ele só tem um porém. Existe uma moça, a Ruth, e por lei, você terá que casar com ela. Ele disse, ai não, aí não me interessa casar com ela. Era tudo quanto Boaz queria. E de repente, ele diz, então, diante da sociedade aqui, dentro dos anciãos, tinha aquela questão do sapato, de se eu colocar o sapato, entregar o sapato, e jurar ali diante de todos que ele estava renunciando o que era direito dele e passando o direito para Boaz. E assim foi. E aqui acontece um dos romances mais belos da história, registrados nas páginas da Bíblia. Ruth casou com Boaz, e não foi só isso. Eles tiveram um filho por nome Obed, e Obed era nada mais do que o avô de Davi. E Ruth, sendo uma estrangeira, ela passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Sabe por quê? Por conta de uma decisão que foi tomada. Glória a Deus. Com a permissão do pastor, fiquemos de pé, por favor. Eu quero orar por você. Uma decisão pode mudar a sua vida. O poder da decisão. Talvez a decisão de mudar. Talvez a decisão de pedir perdão ou de perdoar. Talvez a decisão de dar um telefonema importante. Talvez a decisão de desfazer alguma coisa que está atrapalhando a tua vida. Não sei. Mas tome essa decisão agora. Porque com a sua decisão, Deus estará mudando a sua história. E assim como fez com Noemi e com Ruth, Deus fará também com você. Porque Ruth voltou a ser dona de todas aquelas propriedades. Aquela pobre, aquela mulher, Deus resgatou tudo para Noemi. Deus resgatou tudo que ela havia perdido. Aquilo que ela perdeu com a decisão do seu marido, Deus resgatou. Aquilo que você perdeu antes, Deus está resgatando para você nesta noite. Erga sua mão direita para os céus agora. Nosso Deus e Pai. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Senhor. Oh Deus, quantas vezes tomamos decisões erradas, Senhor. Quantas vezes esquecemos de pedir uma direção ao Senhor e sofremos as consequências por causa disto, Senhor.
mas perdoa-nos por isso. Eu oro neste momento por aqueles, Senhor, que talvez tenham vivido esta experiência e sintam-se penalizados pela decisão errada que tomou, ou talvez por um membro da sua família que a tenha tomado. E assim como resgataste, Senhor, a Noemi, assim como resgataste tudo que aquela mulher perdeu, Senhor, resgata agora em nome de Jesus aos teus filhos, porque a tua misericórdia é grande, Senhor. A tua misericórdia nos alcança, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus me amou tanto